Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório ZAL. Estou aqui no canal hoje para a gente ter o primeiro programa da nossa série Papo em Alta. A ideia é que a gente possa semanalmente conversar sobre assuntos referentes ao mercado financeiro, em especial ligados à renda variável. O primeiro tema dessa semana vai ser se é possível viver de dividendos e eu vou entrevistar aqui o Thiago Prux na sequência. Antes da gente começar o vídeo, gostaria de convidar todos que gostam do nosso trabalho a curtir a nossa página, a dar um like nesse vídeo se gostar na sequência e assinar o sininho das notificações para receber sempre que a gente subir um vídeo novo. Outro ponto legal, pessoal, que vocês podem acessar o nosso site, clicar aqui em relatórios grátis. Após vocês clicarem aqui, vocês vão ser redirecionados para uma página onde vocês vão poder escolher que tipo de relatório vocês querem. Bolsa de valores, renda fixa, fundo de investimento e guia de investimentos e economia. Clicando no acessar relatórios grátis, vocês colocam ali os dados que são nome, melhor e-mail, celular, WhatsApp, e vocês vão poder ter acesso a esses relatórios que são atualizados diariamente pela. Outro material bem bacana, né, o nosso guia de renda variável, o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. E sem mais delongas, vamos ao vídeo que é o que nos interessa. Pois bem, pessoal, então, como falamos, estamos aqui com o Thiago Prux, sócio-diretor da Capitalizo. E, Thiago, vamos então, sem delongas, às principais questões relativas a viver de dividendos. Primeira grande questão, em termos de indicadores, né? O que vocês aí da Capitalizo consideram como indicadores importantes ao avaliar uma empresa para a composição de um portfólio de dividendos, ou que tipo de negócio vocês avaliam? Anyway, fala um pouco sobre isso para a gente, por favor. Maravilha. Hoje o pessoal da análise avalia em torno aí de 40 indicadores para recomendar alguma ação, mais ou menos, tá? Claro que vai depender da empresa, e além disso o pessoal faz um valuation também para entender se o preço atual é um preço atrativo ou não, levando em conta o que a empresa pode crescer ou não nos próximos anos, tá? Claro que o pessoal olha em relação à questão do payout, olha também em relação à questão do dividend yield, né? Mas basicamente são duas questões que são as mais importantes, porque são duas estratégias para ações de dividendos. Primeiro é pegar aqueles ativos que atualmente já pagam bons dividendos, né? Tanto por payout quanto por yield. A gente tem o caso aí da BB Seguridade, por exemplo, né? Que tem um yield acima de 10% atualmente e tem um payout acima de 90%, né? Então é um ativo que hoje já paga bons dividendos, e também é importante ver aqueles ativos que vão pagar bons dividendos no futuro e que não necessariamente pagam bons dividendos hoje, né? Eu lembro que quando eu comecei a investir, era arriscado investir em ações de banco, porque a gente saiu ali do final dos anos 90 e do início dos anos 2000, com vários bancos quebrando, houve uma concentração do mercado, né? E muita gente falava, pô, Thiago, mas vai investir em ação de banco, é arriscado, né? E quem já tinha naquela época uma visão de que o mercado ia começar a se concentrar e que os bancos iam surfar uma onda basicamente sozinhos, né? Que foi o que aconteceu nos últimos 15 anos, pôde pegar esses ativos de maneira antecipada, e hoje eles estão pagando bons dividendos, né? Então a gente percebe que tem algumas empresas hoje que não são vistas como lógicas para boas pagadoras de dividendo, mas pela estrutura das companhias a gente pode imaginar que no futuro elas vão pagar bons dividendos. Eu dou como exemplo a Cosan, né? A Cosan hoje não é uma boa pagadora de dividendos ainda, porque é um grupo que está fazendo aquisições, está se estruturando, está crescendo. Mas quando a gente olha os ativos que tem na carteira, como por exemplo a Comgás, né, que agora é controlada da Compass, que é um ativo de gás, a gente percebe que no futuro tem uma possibilidade grande de pagar bons dividendos. Então são essas duas questões. São esses dois tipos de ativos, ativos que já pagam bons dividendos e principalmente aqueles ativos que vão pagar bons dividendos no futuro. E aí a gente consegue balancear a carteira, né, com dividendos e também em relação à questão do crescimento das empresas, né? Acho bem interessante essa questão que tu falou da avaliação dos negócios, porque muitas vezes o investidor que ele olha unicamente um indicador,
ele pode cair na cilada do dividend yield, né? Não sei se te recorda, alguns anos atrás, o que aconteceu com o setor de celulose. Suzano, acho que foi a Suzano que pagou um dividendo obsceno e a gente ia, antes até do pagamento de dividendos, ou depois, algumas casas de análise colocando ativo na carteira de dividendos, tentando um movimento oportunista, não que não possa ser tentado, mas é uma coisa bem pouco convencional e que pode dar errado. Eu lembro que deu muito errado em algumas carteiras a questão da Grendene, que todo mundo olhava para o caixa da empresa e achava que ela ia distribuir um dividendo absurdo e o negócio nunca veio. E, por outro lado, também aquele investidor que ele olha o dividend yield de 12 meses e não entende um negócio, né? É, é porque tem, Essa muito, tem muita coisa não recorrente, né? Então, no caso da própria Grendene, eles nem podem distribuir aquele caixa em dividendos porque eles iriam pagar muito imposto, né? Mas aí, às vezes, uma pessoa fala, que vai falando para outra, e aquilo ali acaba se propagando no mercado como se fosse uma verdade, vamos dizer assim. E tem que cuidar muito essa questão dos não recorrentes, né? A própria BB Seguridade é um caso de um ativo que teve não recorrente, não tem problema nisso, mas a pessoa tem que saber, ela fez redução de capital, vendeu a participação no IRB, fez a reestruturação dos ativos que ela, da sociedade com a Mafre e entrou muito dinheiro, ela distribuiu esse dinheiro com os acionistas. Não tem problema isso, mas a pessoa tem que saber, o investidor tem que saber que aquilo ali pode não se repetir no futuro, né? Agora mesmo aconteceu, eu fiz um vídeo esses dias, a gente pegou os maiores pagadores de dividendo dos últimos 12 meses, eu acho que da lista dos 10 primeiros, 7 eram que tinham itens não recorrentes, né? Que eram, ó, vendeu uma participação numa empresa, não tinha pagado muito tempo e pagou uma vez, fez redução de capital. Três da listagem eram redução de capital. Eu lembro a Qualicorp e a Unicasa, né, que tinham redução de capital. Aí tava o Real Pool, que tinha vendido a Embraco e tava com o caixa lá represado há algum tempo, aquele valor represado, né? Então tem que olhar, não adianta olhar o número frio. Óbvio que é bacana a gente comentar de maneira resumida, né? O dividend yield é tal, o payout é tal, mas tem que entender porque como chega naquele payout, como chega naquele dividend yield principalmente, né? Com certeza, com certeza. Bom, doutor, segunda questão importante aí. Tu, como investidor pessoa física, tu é adepto aí da filosofia de investimentos em dividendos com um pedaço da tua carteira ou na integralidade da tua carteira? Sim, eu basicamente sigo as recomendações da Capitalismo, né? E tem uma parte da minha carteira, sim, que é focada tanto nesses ativos que já pagam bons dividendos, quanto os ativos que têm a possibilidade de pagar bons dividendos também. Eu acho interessante. Inclusive, tem alguns estudos, né, que correlacionam aquelas empresas que mais pagam dividendos ao longo do tempo e que tem uma valorização boa das ações também, né? Isso daí eu até tinha feito um vídeo algum tempo atrás no canal, que ele falava sobre que pegava vários indexadores ao longo aí de 10 anos. E é muito interessante que os ativos que têm uma boa política de distribuição de dividendos, eles muitas vezes eles podem crescer menos, mas por ter recorrência no fluxo de caixa, eles são melhor precificados no mercado, né? Então, em momentos de queda, eles caem menos, e no momento que eles sobem, como eles são avaliados em múltiplos mais altos, eles em horizontes longos, às vezes, eles sobem até mais do que aqueles ativos aí que estão, aquelas empresas que estão passando por turnaround, né? Ou small caps, por exemplo. E tem uma questão importante também, porque aí é meio lógico, assim, claro que tem alguns ativos que eles fazem o cálculo do pagamento de dividendos não pelo lucro, né? Vamos pegar o caso da Klabin. A Klabin dá prejuízo e paga dividendos, às vezes, porque ela pode pagar pelo EBITDA, né? Eles fazem o cálculo pelo EBITDA. Mas a maior parte é pelo lucro, né? Então, se a empresa tem historicamente um pagamento consistente de dividendos, está indicando que ela está a tempo Dá lucrando, lucro né? consistente. Ela tem um lucro consistente, né? Então isso acaba também chamando os investidores, né? Comprar dividendo é comprar boa gestão. É isso aí. Quando a gente Perfeito. espicha mais o tempo, sim, com certeza, né? Maravilha. Doutor, outro ponto bem importante. Qual aí que tu vê que são as maiores dificuldades ou os maiores erros aí que vocês da Capitalismo se confrontam
com aquele investidor que quer viver de dividendos? O que são os erros mais comuns ou as maiores dificuldades que os investidores têm? Os erros são dois, tá? O primeiro é o de avaliação, que é esse que a gente estava comentando, que é pegar um pagamento, pegar o yield de 12 meses e não entender como se chegou naquilo ali, principalmente com essa questão dos não recorrentes. E isso a gente observa não só nas ações, mas também nos fundos imobiliários, né, que acontece bastante. O fundo imobiliário está com o yield gordo porque a empresa já Entendeu? anunciou que vai sair do imóvel, o preço da cota despencou e o yield explodiu e a pessoa não sabe o que está acontecendo no fundo imobiliário. Isso é um dos erros. E o outro erro é do pessoal achar que o dividendo é pequeno, né? Mas eu recebi só X reais, eu recebi só 100 reais, eu recebi só 50 reais. O investidor ele não pensa no percentual, né? Ele pensa no financeiro, né? Eu acho que isso aí é um erro grave também, porque o dividendo é uma consequência de bons investimentos ao longo do tempo. Aquilo ali vai engordando, não é uma coisa que eu vou pegar, vou colocar e vou colocar 10 mil e no final do ano vou estar vivendo de dividendos, né? Então acho que esse é outro erro, é não pensar no percentual, é pensar no financeiro. Acho que é importante sempre a gente pensar no percentual, né? Até porque, Eu acho desculpa, até porque se a pessoa tem 1 milhão ou tem 10 mil, o ganho percentual vai ser o mesmo, né? um erro que eu vejo bastante, na verdade, dois. O primeiro deles é o investidor que ele não enxerga, ele acha que o dividendo é todo o crescimento que a empresa teve, né? Então, tu tem ali a empresa que tem um payout lá de, sei lá, 50%, e daí o investidor recebeu o seu dividendo e ele acha que o dividendo foi todo o crescimento da empresa. Não, amigo. O dividendo foi a parte que a empresa optou por distribuir. O crescimento da empresa ele foi muito maior do que aquilo. Isso. E muitas vezes. E o segundo ponto também que eu vejo é o investidor ele esquecer que os dividendos eles dão ganhos reais, né? Ou seja, as empresas têm crescimento real no tempo. Então, quando uma empresa distribui sei lá, 5% no ano de dividendos, existe uma grande probabilidade de que no ano que vem esse valor seja, no mínimo, corrigido pela inflação, né? Então, as pessoas elas não enxergam que o crescimento das empresas, né, o pagamento de dividendos, a maior parte do tempo ele é feito em bases reais, ou seja, existe um crescimento real no dividendo ao longo do tempo. Eles olham como se aquilo fosse ser estático no tempo e no espaço, né? Então, estático no tempo. Então, acho que esses aí são, além do percentual, é essa a questão. As pessoas, elas menosprezam o crescimento da empresa no médio e longo prazo, o crescimento da distribuição das receitas, né? Isso. Isso colide bastante aqui nas aulas. Quarto ponto, Thiago, é sobre a tributação de dividendos. A gente sabe que isso, a gente está havendo um debate bem acalorado aí no meio político sobre uma eventual tributação de dividendos. E queria saber a tua opinião, se tu acha que isso vai, de alguma forma, impedir a estratégia de viver de dividendos da empresa. Isso como a gente comenta sempre, né? Não dá para morrer de véspera. A gente tem que primeiro ver tudo isso votado, né? Aprovado. Aí tem que o presidente sancionar isso, se vai ter veto, se não vai ter, né? Mas a gente acredita sim que em algum momento vai ter tributação e a gente tem que entender também qual vai ser a compensação, porque não vai ser simplesmente tributar os dividendos sem ter alguma compensação, tá? Mas vamos pelo cenário que os dividendos serão tributados, por óbvio as empresas vão diminuir o fluxo de pagamento, porque isso aí não vai ser nem interessante para o acionista, né? Como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Nos últimos 50 anos, as empresas vêm pagando menos dividendos e algumas, inclusive, como a Berkshire Hathaway do Buffett, não paga. A boa parte delas continua pagando, mas com fluxo, claro, as empresas mais antigas com fluxo menor do que se pagava 40, 50 anos atrás, porque lá também houve um aumento de taxas em cima de pagamento de dividendos, né? E a principal, claro que veio a tributação de dividendos, não, eles extinguem os juros sobre o capital próprio, vai mudar, não vai ser da mesma forma que é hoje, e muito provavelmente o que vai acontecer
é as empresas aumentarem as recompras de ações, né? Então elas podem diminuir o pagamento de dividendos e aumentar a recompra de ações, que diminui a quantidade de ações no mercado e potencializa o ganho por dividendos. Então a estratégia ela não vai ficar inviabilizada. O fluxo de dividendos na conta pode diminuir, mas a estratégia não vai ficar inviabilizada. E aí a gente pode olhar por esse prisma também. Quais são as empresas que estão recomprando mais ações no mercado, né? Aí vai ter a carteira lá, em vez de dividendos, a carteira de Carteira recompras. recompra de ações, né? Isso aí. Até porque, gente, primeiro que a gente está vivendo um cenário, né, atípico, os juros estão extremamente baixos hoje, então a gente perde as opcionalidades que a gente tem em termos de ganhos reais, e na última ponta, dividendo, na verdade, ela é traduzido se a empresa dá lucro, e o que ela faz com esse caixa quando ela não reinveste no negócio, né? Então, que nem o Thiago falou, o investidor ele pode, por exemplo, vamos trazer uma estratégia paralela, as empresas fazem recompra, o preço sobe porque tem menos ações no mercado, e o investidor, ao invés de receber dividendos, ele vende o valor das cotas que ele tem no mercado, que inclusive se for abaixo de 20 mil por mês, ele continua nem pagando imposto, né? Não. A estratégia talvez ela não seja viver de dividendos, mas ela vai se tornar viver de fluxo de caixa positivo, independente da distribuição ou não. Porque a característica das empresas vai continuar a mesma, né? Isso aí não vai alterar, né? A empresa vai ter baixa necessidade de reinvestimento. Se ela não distribuir dividendo, ela vai fazer alguma outra coisa que vai gerar valor no ativo, mesmo que ela não reinvista no seu próprio negócio, né? Então, realmente, não inviabiliza. E também e na última linha, né, gente, dizer que a estratégia de dividendos vai morrer é a mesma coisa que dizer que não faz de ser empresário, né? Isso é uma inverdade. As coisas só vão ter que se adaptar, mas nisso concordamos. E por fim, então, Thiago, é possível ou não é possível viver de dividendos? É possível sim, tá? A única questão que eu comento sempre, né, foi o que eu falei ali, que principalmente para as pessoas que estão começando, é focar no longo prazo, né? Não é achar que vai colocar 10 mil e que no final do ano vai estar vivendo de dividendos. Mas ao longo do tempo aquela questão do juro sobre juro e do crescimento da empresa são fantásticas, né? Esses dias mesmo eu fiz um vídeo que eu mostrei uma nota de corretagem lá da Itaúsa, né? E quando a gente pega o yield on cost, que é o quanto eu paguei naquelas ações e o quanto estava eu recebendo hoje de dividendos, estava mais de 50%, né? Eu estava recebendo em cima daquelas ações que eu comprei mais de 50% de retorno só com pagamento de dividendos. Mas tem que ser uma coisa sem pressa, né? E pensando, como eu comentei, não só nessas empresas que já pagam, mas principalmente nessas empresas que devem pagar um bom fluxo de dividendos no futuro. E aí a gente tem que pensar no preço de hoje, qual é o retorno que eu posso ter no futuro, né? E aí a gente vai falar de rentabilidades de 10, 15, 20% daqui a 3, 4, 5 anos, que é muita coisa, né? Se a gente for pensar que eu posso receber na minha conta 10, 15, 20%, fora a possibilidade de valorização das ações, desculpa, não importa o financeiro, é muito dinheiro isso que a gente está falando, né? A própria BB Seguridade mesmo, agora pagou, nesse último pagamento foi 3% de yield, né? É muita coisa isso, às vezes o pessoal não acha que é pouco, né? Mas pagar 3% numa vez só num cenário de juros que a gente está é bastante coisa, né? 3% real, né? Com expectativa de crescimento, diversificação de negócio, cara, Isso aí. Perfeito. Então tá, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a presença do Thiago aqui no nosso canal hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de seguir a gente, assinar o sininho das notificações para receber sempre que a gente subir um vídeo novo e dar o like aqui no vídeo. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos e bons investimentos. Um abraço.